Olá, galera. Bom, esse é o nosso último vídeo. Queria de antemão pedir desculpa aí se o áudio não ficar muito bom, já que nem sempre a gente tem a melhor estrutura para gravar os vídeos, né? E aí eu tô fazendo aqui uma experiência, vamos ver se rola direitinho. Bom, como havia falado, esse é o nosso último vídeo, também o nosso último conteúdo postado. E mas eu vou deixar disponível no YouTube, né? Vou deixar disponível as minhas orientações, né? Pelo menos o que for útil para as pessoas que quiserem acessar vai estar lá disponível. Isso aqui é mais como se fosse um ensaio, né? Como se fosse aqui um relato dessa experiência que foi o vocacional no meio de uma situação de crise, né? Essa presença do vocacional, essa presença na arte através tanto das ferramentas digitais e, e como que foi isso, né? Como que foi essa experiência. Mas de cara, assim, eu queria agradecer a minha equipe da região Centro-Oeste, né? Que esteve ali com a gente o tempo todo, né? Era o nosso primeiro braço, né? O nosso primeiro olhar era ali. Tudo começava ali com a equipe, né? Equipe Centro-Oeste, ali conduzida pelo Teca Madureira, e aí com as participações, né? Com as colaborações e com todas as trocas que a gente é, teve com as outras, que eu pelo menos tive com as outras linguagens, né? Com a Ana Zepa de literatura, com a Carolina Diniz e a Nina da dança, o Vinícius do teatro e a Teca também, e a Rosana da música, né? Então é interessante que quando a gente começou nessa experiência é o que a gente tinha, né? E é curioso que no vocacional, quando a gente começa, a gente tem lá uma reunião e depois a gente já vai para o equipamento e já começa toda aquela experiência ali de tentar se comunicar com os vocacionados, com o território, com tudo mais. Mas essa experiência nossa foi um pouco diferente, porque a gente começou com a equipe, né? Pensando essas estratégias de divulgação, como que a gente ia fazer, tentando reconhecer essa plataforma, tentando ver quais eram as ferramentas que a gente ia usar, como que a gente ia usar, que tipo de estrutura a gente ia precisar ter para conseguir veicular esses nossos conteúdos, já que era algo que a gente tinha que fazer impreterivelmente toda semana, ter ali um conteúdo, né? É, então, o primeiro foi esse jogo, né? Essa coisa de equipe, né? De pensar como que a gente ia conseguir fazer isso. E a primeira coisa foi pensar um, as temáticas, né? Os temas. E esses temas vieram muito daquilo que nos afetava nesse momento de pandemia, né? Essas coisas que realmente nos afligiam, que é essa limitação de espaço, essa essa relação que a gente tinha com as janelas, né? Que no início da pandemia tinha uma coisa de cantar pelas janelas e tudo mais. Tinha umas pessoas que estavam fazendo as coisas imaginando que tanto pelas janelas de casa como por essas janelas aqui, que são as mídias sociais, ou que são aqui as plataformas digitais. Então era uma coisa que estava muito forte no momento. E aí a gente partiu daí, né? De pensar essa janela, né? De pensar essa janela como o nosso olhar, como a nossa percepção e como uma única via ali, ou pelo menos a principal via de comunicação com as pessoas que estavam distantes, né? E, e é interessante, né? Porque a gente começa assim meio é, sem território, né? Porque já a internet é um lugar onde a gente coloca o nosso conteúdo e muitas pessoas conseguem ver. Então era um tiro que ia para muitas direções e poderia ir para muitas direções, como poderia ir para nenhuma, né? Quando a gente tem tudo, às vezes essa direção ela se dispersa. Então a gente tinha esse território pulverizado, né? Desde o início. Então era esse o que a gente tinha e como que a gente ia lidar. Acho que cada linguagem pensou uma forma de lidar com isso, que é de acordo com como trabalha, né? Com como pensa.
E uma das nossas primeiras palavras-chave foi o corpo, né? Pensar como que é esse corpo enclausurado, né? Como que é esse corpo que precisa se comunicar, que precisa, sei lá, que precisa de uma vida social, mas tem ali uma limitação. E a partir daí a gente foi desenvolvendo as nossas primeiras provocações, né? Com a intenção aí de angariar ou de pensar essa comunicação com vocacionados que a gente ainda não tinha, né? Uma outra questão também, a gente não tinha equipamento também logo de início, né? Então, eu acho que foi uma coisa de pensar essa implantação, essas etapas de, de, de um jeito que quando a gente tivesse o equipamento a gente já teria alguma coisa ali, alguns conteúdos e talvez, quem sabe, vocacionados para já ir veiculando isso, né? Só que para algumas pessoas como eu não aconteceu, né? Quando teve o comunicado, quando teve a comunicação com os equipamentos, eu ainda não tinha vocacionados, né? Então foi meio que um processo de tentar divulgar através também das mídias sociais, né? Já que os equipamentos também tinham todas as dificuldades que a gente tinha também estavam ali nos equipamentos, né? E tentar divulgar e a partir daí criar esse vínculo, né? É, mas ainda assim uma situação bem pulverizada, né? Porque assim como os equipamentos também esse território ficou expandido para eles, para a gente também ficou bem expandido. É, então eu pensei de início começar com essas plataformas, com isso que a gente tinha como linguagem, né? Eu tive aí, eu acho que 3 experiências em que eu estava pensando a mídia digital, que já era um entrave que tinha um entrave muito grande, né, que é a quantidade de pessoas que poderiam acessar. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma pulverização do território, a gente tinha uma limitação do outro lado, né, porque na quebrada, né, na periferia, não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso ao computador e conseguiria acompanhar. Então, o programa, esse caráter social do programa ou dessas experiências que a gente tinha, acabaria sendo, de certa forma, limitado. Mas, por outro lado, quem tivesse acesso a isso é porque tinha acesso à mídia social. Então, eu pensei também que o celular ou o computador poderia ser uma ferramenta de criação artística, como é, né? E as mídias sociais também, né? Como uma relação ali de... eu pensei no início a relação da autoimagem, do retrato, do autorretrato, e tudo isso aí era pensado como usar essa ferramenta que a gente tinha de comunicação também como uma ferramenta de produção, né? De produção artística, de produção de pensamento e pensar essa nossa representação do nosso corpo, essa emulação da nossa presença a partir dessas mídias sociais e a partir dessas novas janelas que a gente tinha. Aí, aí eu comecei a pensar também a partir do momento que a gente passou a pensar o território como sendo uma palavra-chave, além do corpo, eu comecei a pensar nesse território da casa, né? O que é esse território da casa e como que a gente expande esse território. Só que inicialmente eu pensei realmente em pensar em escolher, né, em ver quais são as coisas que a gente tinha em casa que a gente poderia usar também como ferramentas, assim como eu estava usando ali as ferramentas digitais, o computador e o celular, eu poderia também pensar esses elementos. E eu já tinha uma experiência assim com experimentos relacionados à feitura de materiais artísticos, né, de forma caseira, é, não só como forma de entender como funciona assim o processo de criação do pigmento, mas ah, eu acho que de experiência corporal mesmo, né? De lidar com esses materiais que estão à nossa disposição e que eles podem muitas vezes serem usados para muitas outras coisas e tudo mais. E testar um pouco, né? Experimentar um pouco. Eu gosto muito dessa relação de experimentação que a arte proporciona. Então, os meus trabalhos foram pensados, né, de início, né, nesse passo da experiência.
E o espaço que eu utilizei foi o espaço da cozinha, né? Foi o espaço, um espaço que para mim ele é central na casa, né? É um lugar da sobrevivência, né? É o lugar que a gente faz o nosso alimento e é o lugar também, para mim, da transformação, né? Ali, né? Já que a gente tem ali o elemento do fogo mais utilizado ali no caso do fogão, a gente vai transformando as coisas. E além disso, vários elementos químicos, né? Que a gente usa e que alguns desses são super interessantes para se trabalhar também artisticamente, né? É, Junto com isso, uma coisa que é sempre importante relacionar em artes visuais, né, que são as referências, né, já que tem um ditado que diz que nada se cria, tudo se copia, mas mesmo quando há cópia, a gente tem ali que colocar ali um nível de criação. E aí então essas referências elas foram bem pensadas na brasilidade, né? Quando a gente vai pensar a história da arte, às vezes é bem difícil ter esse pensamento decolonial, né? De pensar a arte através do meu local, através de mim, através de onde eu moro, né? Dessa questão regional e através da cultura, cultura do meu povo, né? Então, é, aí pensando nisso, eu fui pesquisar imagens relacionadas aos povos indígenas, né? E à cultura e tudo mais. Então as minhas imagens ali, elas estavam um pouco relacionadas a isso. Então eu tinha ali uma relação de pensar um material que estava ali disponível, que todo mundo poderia ter, né? Já que tinha essa dificuldade de poder se deslocar e com esse material produzir a tinta, produzir e usar esse material para fazer a imagem. E a criação dessa imagem era a partir de uma referência da cultura brasileira. Então aí eu comecei a pesquisar os povos indígenas e uma das coisas bem importantes para mim também, assim, pelo menos nesse início, era não só fazer o material, mas mostrar que era possível, né? Então, criar um produto, uma peça artística a partir daquele material. Porque, obviamente, dá para fazer um material e só mostrar ali experimentando. Olha, tá, essa tinta aqui feita com ela funciona, tá vendo? Ó, mostrei aqui no papel, funcionou. Mas será que daria para fazer aqui um trabalho figurativo, um trabalho com luz e sombra, um trabalho um trabalho que emulasse, claro, um trabalho artístico mesmo. Então, por isso que nos meus trabalhos tinha nas minhas orientações tinha essa coisa de pegar esse material e fazer um trabalho artístico ali com ele, né? Fazer um desenho, mostrar que funciona, né? Que é possível criar imagens a partir de tudo que a gente tem em casa, né? Uma vez que a criação de imagem, o processo de criação de imagens, ele pode ser múltiplo, né? Pode se criar imagem com qualquer coisa, praticamente, né? Mas ali a ideia era, sei lá, se eu estou produzindo um material que parece aquarela, fazer um desenho que lembra ali aquarela. E então foi esse o processo inteiro e junto com essa pesquisa dos povos indígenas. Aí teve uma segunda etapa, que talvez que é uma que gera bastante preocupação, né, que é no sentido de que quando a gente recebe os artistas vocacionados, a gente é um ouvido, né? A gente vai ouvir, a gente vê ali quais são os interesses dessas pessoas, o que querem produzir, como querem produzir, quais as condições que tem cada um para produzir, para que para que não se tenha um pensamento colonizador, né, de que sou o artista orientador, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da arte, eu conheço tudo e eu vou mostrar para você o que você tem que fazer, como você tem que fazer e tudo mais. Às vezes não, às vezes acontece o inverso, né? De você chegar lá e ter um contato, ter um diálogo com aquilo que já está sendo produzido, né? Com aquilo que já são os interesses dos artistas vocacionados, né? Dos artistas mesmo. E muitas vezes acontece o inverso, né? De
ter esse pensamento de que o programa vocacional é uma aula e quem é o professor, quem está dando essa aula, quem é o dono desse conteúdo é o artista orientador, acontece o contrário, de você chegar lá e você que recebe o conteúdo, né? Você que recebe as possibilidades. E aí, nesse encontro, nesse diálogo, se produzem, a gente vai produzindo as materialidades. E, e foi bem interessante, porque como eu tive uma certa dificuldade de conseguir através dessas mídias, né, através do YouTube, através da página, dos equipamentos e tudo mais, eu pensei que eu poderia fazer uma coisa que até então não tinha feito no vocacional, que era convidar pessoas que já foram no vocacional anterior, que eu já vi ali pelas redes sociais, já acompanhava ali, é, que já estava produzindo coisas e tentar dialogar com essa produção deles, né? Convidá-los para vir dialogar com o que eu estava produzindo também. E também pensar parcerias, né? Eu acho que o vocacional ele pode ser um lugar assim de parceria entre artistas, né? O coletivo não necessariamente precisa ser entre vocacionados e vocacionados, mas pode-se criar um coletivo em que o artista orientador ele faz parte desse coletivo e pensa projetos que vão além do programa, né? Que usam o espaço do programa como também um espaço de diálogo, um espaço de divulgação, um espaço de veiculação do próprio trabalho, no caso, é um espaço de comunicação com a cidade, né, já que o programa ele tem toda essa abertura para a cidade. É, porque assim, a gente pensa, e é uma coisa, como eu sou artista, eu sou também arte educador de museus e de tudo mais, e talvez seja uma coisa que eu faço assim meio que junto com a minha criação artística, é essa relação da arte com a cultura, né? Onde que, onde que esse contato se dá, né? Já que pensando hoje, né? Hoje é uma crítica que eu faço à arte, principalmente aqui no Brasil, que ela dialoga muito com a galeria, ela vai dialogar muito com o curador, com o crítico, com a mídia em si. Mas quando que esse diálogo se dá com a cultura, se dá com o povo, é através do museu, é através da atividade educativa, né? Que necessariamente ela não pode não estar ligada à arte, ela está ligada mais ali à relação de comunicação, é, e é algo bem mais amplo do que a arte, bem diferente, né? São outros lugares. É, então eu penso isso, né? Que de repente o lugar do artista orientador talvez seja esse lugar, né? Esse lugar de difusão dessa cultura de diálogo, né? Muito mais do que o lugar da arte em si, essa arte com A maiúsculo que a gente pensa, né? Tanto que se a gente for ver o mapa cultural, o vocacional não está dentro do mapa cultural, né? Do mapa das artes. Talvez seja do mapa cultural, talvez, mas no mapa das artes não tem vocacional. Tem as galerias, tem os espaços de artes, museus e tudo, mas não tem um vocacional. Como que o vocacional se chama arte, né? Tem essa pretensão de ser artes visuais, mas não está dentro desse circuito, né? Porque obviamente o circuito vai ser outro, né? É o circuito cultural, é o circuito da produção que se faz nesses territórios e de diálogo entre esses territórios da cidade. Então, por isso que pensar essa produção como essa ligação de parcerias entre artistas da cidade, usando aí o programa vocacional como sendo essa plataforma também, é mais uma plataforma para que esses artistas possam mostrar o seu trabalho nas suas comunidades e nas outras comunidades também da cidade, né? É, bom, aí uma coisa que surgiu assim bem desse diálogo foi pensar que nos últimos anos a minha experiência tinha sido com HQs, né? Eu tinha feito alguns cursos de HQs no Sesc e também tinha tido aí umas experiências com os vocacionados relacionados a isso, né? E então foi a primeira coisa que surgiu assim foi, vamos pensar fazer uma HQ, construir algo assim. É,
que tem a ver com essa pesquisa também, né? Eu já joguei essa pesquisa que eu já estava fazendo dos povos indígenas para pensar um roteiro, para já direcionar algo que ligasse as coisas, né? Algo que fosse uma liga, já com a minha produção anterior, com a minha pesquisa anterior, desembocar numa coisa que seria o interesse também dos meus vocacionados, meus colegas artistas, né? Então a gente começou pensando isso, né? Pensando é, quais são as implicações, todas as implicações que envolvia essa escolha do tema, né? Essa escolha do que eu vou falar num roteiro, né? Do que eu vou criar nesse roteiro, né? De quem são os protagonistas, qual é a cultura desses protagonistas, como lidar com essa cultura, com a questão da apropriação cultural, com a relação de raças e tudo mais que a gente tem. E então primeira coisa foi essa discussão que demorou muito tempo antes de começar, né? Porque esse embate de criar, se a gente, eu imagino assim, né? Se a gente não tem esse embate de cara, a gente começa a criar o que tem já no padrão, o que tem já na cultura visual. E aí a minha intenção era fazer algo que fosse diferente e entender a importância de fazer algo que fosse diferente, né? Que não fosse focado dentro do padrão da cultura visual das histórias em quadrinhos que a gente tem. E que é um mercado focado, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa ali, fazer uma história em quadrinho que fosse local, né, que fosse pensando aqui as nossas possibilidades. Então foi daí que a gente foi desenvolvendo, né. É, então, e a partir daí a gente foi pensando que cada um poderia fazer dentro desse processo. As pessoas que eu convidei todas já eram desenhistas, né? Então já desenho também. E tinha algumas pessoas que. O Rodrigo, por exemplo, que eu convidei, que já fazia roteiro, já faz roteiro também. E já tinha já um planejamento de fazer roteiro também. E a gente começou a desenvolver um outro roteiro que a gente já tinha pensado. Então o vocacional ele serviu muito para criar esse diálogo, né, com artistas que eram do vocacional, que eu já conhecia, que é o caso do Marcos e do Douglas também, que tiveram ali participando das primeiras conversas e tudo mais, e também do Rodrigo e do Rafael, onde a gente começou a pensar uma produção de uma HQ. Então a experiência foi essa experiência que serviu muito mais como um relato, como um ensaio de como que foi, pensando que quando eu convidei essas pessoas para participar comigo, a intenção não era que acabasse quando o vocacional quando essa edição de 2020 super conturbada terminasse, né? Era criar um projeto que pudesse depois enviar para editais e tudo mais, ou mesmo viabilizar. Então a ideia era viabilizar mesmo isso. Então é um projeto que continua, a gente continua os encontros mesmo não tendo vocacional. E para o ano que vem, se a gente estiver no vocacional, a gente vai estar com esse projeto. Se não tiver, também vamos estar com esses projetos. E, porque eu acho que o vocacional ele acontece também quando a gente não tem o programa, né? E isso é um dos fatores que a gente tem notado, que é essa emancipação, né? Essa continuidade do trabalho, porque o artista ele não depende do vocacional para produzir. Se ele dependesse do vocacional, principalmente nos visuais, seria bem complicado, né? Porque a gente não tem a questão dos materiais e tudo mais, tem uma questão da regularidade que também nem sempre a gente consegue. Então, existe ali já uma produção e essa produção, a contribuição que nós como artistas orientadores, né, ou com o programa vocacional dá é a possibilidade do diálogo com as outras produções da cidade. E isso é um fator interessante, né? Uma coisa é você estar ali preso ao seu ateliê, ao seu espaço, ao seu território, produzindo, e outra coisa é estar produzindo em diálogo com toda a cidade, né? Com tudo que está sendo feito na cidade. E então esse é o fator assim que é a chave, pelo menos para mim, desse vocacional, né? Então foi isso um pouco da minha experiência esse ano.
no programa vocacional. Eu vou deixar disponível os meus conteúdos para o programa. Ahn, e também é óbvio que alguns deles eu vou usar para outros processos que eu estou pensando em fazer, porque uma pesquisa ela não termina, né? Ela sempre tem uma recorrência e, e a partir daí vão surgir outras coisas, né? Então, um agradecimento muito especial aí a coordenação do programa, né? Coordenação pedagógica, o pessoal da comunicação do programa, o pessoal aí da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, que deram essa possibilidade para a gente, né, de criar no meio dessa pandemia, de produzir, de dialogar, de conversar, eu acho que dá um pouco de sentido, né, sentido nesse momento de crise, né, de mostrar, assim, essa possibilidade de mostrar que tipo de contribuição o processo artístico, né, pode dar numa situação de crise, né, já que pensando numa situação de crise, a primeira coisa que se pensa em cortar é a arte, né, mas a arte é o que preenche esse espaço, né, as artes, né, dizendo aí, falando aí de todas as possibilidades, as linguagens, é que dão esse preenchimento para esse espaço que a gente tem. Uh, então é isso, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que talvez eu poderia ficar falando muito sobre cada coisa, mas é isso. Muito obrigado a todos que tiveram comigo nessa luta, ao pessoal de artes visuais também. Eu acho que eu esqueci de falar, de citar isso, né? A gente teve uma experiência com. Fizemos uma exposição virtual e foi muito legal, né? Porque, embora a gente tenha esse formato que é interlinguagens, é importante também ter essa comunicação com os nossos pares, né, da linguagem. E pensar como cada um está lidando com isso dentro da própria linguagem. E foi bem importante a gente conseguir produzir uma exposição virtual e todas as relações que a gente teve com as plataformas e tudo mais, né? É, é isso, também peço desculpas ao programa se faltou aí alguma documentação, algum conteúdo. E seguimos, né? Seguimos aí com cuidado, a pandemia tá aí, continua, né? Infelizmente a gente tem aí uma segunda onda e torcer para que a arte continue na vida das pessoas dentro desse processo e que seja importante para essa para esse equilíbrio emocional que a gente precisa nas horas difíceis, né? Obrigado, gente. Até mais.